E agora, falando sobre esse regime de trabalho, a gente foi atrás de especialistas para a gente entender quando é que é configurado o trabalho escravo, né? O que está na lei, como essas pessoas podem ser protegidas, as pessoas que se encontram nessa situação. E é o que a gente mostra agora. Quase 132 anos após a abolição da escravatura no Brasil, e situações análogas ao trabalho escravo ainda são registradas. Segundo o levantamento apresentado pelo Ministério Público do Trabalho, o número de denúncias aumentou em 2019, totalizando 1.213 em todo o país, enquanto em 2018 foram 1.127. Mas, de fato, o que caracteriza o trabalho escravo? Pelo Código Penal, pela legislação penal, artigo 149, que lá está dizendo, em linhas gerais, que o trabalho análogo ao de escravo, né, quando a pessoa é reduzida a essa condição, é quando ela é submetida a trabalhos forçados, jornada excessiva e condições degradantes. E você tem também a jurisprudência trabalhista que pega, e essas condições, essas hipóteses que eu estou dizendo, elas não são cumulativas, elas são alternativas. Então, por exemplo, você não precisa que a pessoa esteja em jornada de trabalho excessivo, em condição degradante e em trabalho forçado. Uma dessas três hipóteses já configuraria o trabalho escravo. Para regulamentar as condições de trabalho, foi criada em 1943 a Consolidação das Leis Trabalhistas. A norma estabelece regras a serem seguidas por empregado e empregador. Antes, né, tinha a questão das jornadas excessivas, né, o trabalho da mulher era considerado um trabalho mais barato do que a remuneração era mais barata do que a de homem, né? Então, na verdade, isso foi criado desde a CLT, né? Com a CLT, ela trouxe, limitando todos aqueles excessos que tinham, né? As jornadas exaustivas, as diferenças salariais, né, existente entre homem e mulher. Então, assim, na própria CLT traz os direitos trabalhistas, que é a remuneração, 13º, férias, né, FGTS, e também traz as condições que o empregador deve submeter ao empregado, né? Ele sempre tem que estar privando a questão de engenharia, medicina do trabalho, sempre está preservando o empregado dentro do ambiente de trabalho. Um aspecto que vale ser mencionado e que é motivo de dúvidas é quando o patrão e empregado residem na mesma casa. Quais são os direitos do trabalhador? O trabalho doméstico é um trabalho muito complicado porque a relação entre empregado e empregador é muito restrita no âmbito domiciliar. E geralmente essa relação ela é muito de confiança, né? Ali a pessoa que está colocando alguém dentro da sua casa e também a pessoa que está trabalhando também. Só que ele tem que ter as mesmas condições que está previsto na CLT, né? O empregador ele tem que fornecer condições adequadas, né, para que o empregado possa exercer seu ofício. Então, assim... Outro aspecto é sobre o direito de ir e vir em uma relação trabalhista. Para a comunidade jurídica, o direito de ir e vir não precisa ser violado para que o trabalho seja considerado escravo. O trabalho forçado, às vezes a pessoa realmente ela foi para aquele trabalho espontaneamente, mas ela foi mediante falsas promessas. Quando você fala, por exemplo, de jornadas excessivas, a gente sabe que todo trabalhador só pode trabalhar 44 horas semanais, né? O que acontece? Se você coloca uma situação em que o trabalhador ele é obrigado a trabalhar numa jornada subhumana, é um trabalho escravo. E óbvio, e principalmente agora a condição degradante. O que seria a condição degradante? Quando você fala para a pessoa, quando você não paga o salário dela, né? Você, querendo ou não, você também está privando ela da liberdade dela. Como que ela vai sair? Como que ela vai se locomover sem dinheiro? Pois é, Ludmila, alguns dos aspectos aí, então, listados pelas especialistas, a questão da carga horária, da remuneração, das férias, tudo isso, será que era levado em conta nesse caso? Jéssica, segundo o Ministério Público do Trabalho, não, a investigação é clara e eles dizem que a Madalena estava num regime, sim, análogo à escravidão, porque não tinha, além de nenhum direito trabalhista, tinha uma jornada
excessiva, era tolhida ali no ambiente de trabalho de outras questões, né, até mesmo alimentícias, conforme ela relatou em bilhetes entregues aos próprios vizinhos. Então, além das questões de direitos, de remuneração, de previsão em carteira, conforme a CLT, ainda ela passava por outras questões constrangedoras, conforme esses bilhetes, conforme o Ministério Público do Trabalho foi juntando, a auditoria fiscal foi juntando todos esses elementos e percebeu crimes de outras ordens também que ocorria na casa, ou que deveria ocorrer ali na casa do Dalton e da Valdirene, né? Essa apuração, ela segue para que seja tudo apurado e um inquérito fechado sobre esse caso, que tem muitos desdobramentos, ele tem muitas nuances, ele começa em Viçosa, depois vem para Patos de Minas, são 2 famílias envolvidas em todo esse aspecto. É um caso complicado, com muitas pessoas que deverão ser ouvidas em todo esse processo para ser finalizado aí, Jéssica. Bom, por hoje a gente encerra por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações sobre esse caso e a gente traz também uma reportagem especial sobre alguns aspectos psicológicos que podem então surgir em pessoas que tenham sido submetidas a algum tipo de trabalho considerado escravo e situações, né, como nesse caso da Madalena.